Bom, nesse caso, a gente vai desenhar um protocolo dentro do gengival utilizando uma referência, né, que o paciente já tinha. Poderia ser um provisório, né, como uma situação para eu poder desenhar o meu protocolo definitivo. Então, vou colocar aqui o nome do dentista, nome do paciente, vou colocar aqui como protocolo dentro do gengival. Eu tenho a possibilidade de fazer ele reduzido para aplicação de cerâmica, ou eu posso fazer ele monolítico, né? Fazer em zirconia direta, fazer uma pintura e depois uma maquiagem. Isso também é possível. Então eu vou fazer aqui ele reduzido, como se a gente fosse fazer em cerâmica. Então aqui, quando eu vou colocar, eu tenho que primeiro marcar os meus implantes, os meus pilares. Então eu sei que eu tenho implante no 46, 43, 33 e 36. Então eu vou começar marcando um. E aqui, para fazer essa marcação, eu vou marcar ele aqui como uma família de enceramentos. Essa família de enceramentos não é enceramento diagnóstico virtual, é enceramentos quando eu uso uma referência, que ele vai ser a minha prótese final. Então eu tenho enceramento anatômico, enceramento reduzido e pôntico encerado. O pôntico encerado, ele é uma extensão do que você marcou como pilar. Se eu marco como pôntico anatômico, o enceramento anatômico, o pôntico vai ser anatômico. Se eu marco como enceramento reduzido, o pôntico vai ser reduzido. Então vou clicar aqui em reduzido. Vou escolher o material que eu vou fresar essa zircônia, então vou fazer de um material, uma estrutura de média translucidez aqui, vou pegar umas OLED HT+, e vou escolher que eu quero parafusada, porque é sobre mini pilar. E vou escolher a cor, vou colar uma cor pré-shade A2. E aí vou marcar onde tem implante. Replico do 46 para o 43, seguro o 43 para o 33, 33 para o 36. Então, os implantes são esses. Agora, eu quero marcar os pônticos encerados. Então, eu marco aqui no 45 e clico pôntico encerado. O material é o mesmo, a cor é a mesma. E vou clicar em OK. Aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma correção que eu não marquei gengiva. Então, eu vou marcar gengiva separada aqui de novo no 46 e vou replicar de novo, para ele entender que precisa de gengiva. E aqui vou fazer a mesma coisa no 45, gengiva separada e OK. E vou replicar tudo onde é pôntico. Então, 42 é pôntico, 41, 31, 32, 34 e 35. Esse protocolo ele só vai até o primeiro molar, então eu vou marcar desse jeito. 2 modelos em oclusão. E aí eu vou salvar os arquivos ali dentro. Então, vou copiar todos os arquivos, Ctrl C e Ctrl V. Opa, tem que salvar, né? Cliquei em salvar, Ctrl C, Ctrl V, ele já escaneou e abro o Ceramil Mind. Então aqui ele me dá uma nota, ele fala assim, por favor, para pontes parafusadas podem ser processadas usando bases cônicas de titânio, os cilindros de assentamento passivo. Então agora eu vou abrir a mandíbula. Então eu vou clicar aqui em maxila, maxila, arcada completa, está invertido aqui os nomes. Aí o localizador de implantes, que é os escambores. O enceramento, então o enceramento agora eu vou clicar aqui, ele fica em verde. A gengiva e o antagonista. Então esse foi escaneado em scanner de bancada, por isso que ele tem essa configuração aqui. Ok, então agora eu tenho aqui a minha gengiva, o verde em localizador de implantes e a arcada. Então faço a orientação dos dados, seguir. Vou escolher agora qual que é o componente que eu vou utilizar aqui na biblioteca Neodente, então eu vou lá na família de Neodente. Para quem não se familiariza com essas informações, tem o guia da Neodente, o guia rápido, que explica qual que é a seleção que você vai fazer de acordo com o teu implante. Então, quando a nível de pilar, é sempre Neodente Abutment Level. Então, aqui ele vai ter tudo que for a nível de pilar. Então, ele vai ter pilar Gram-Morse, pilar Cone-Morse, vai ter os mini pilares, micropilar, bunhão universal, então vai estar tudo aqui. Então, nesse caso, ele é o cilindro do Cone-Morse, do mini pilar do Cone-Morse. Então, eu vou aqui, Mini Abutment 4.1 IO.
Se ele tivesse um GM, seria o mini pilar do Gram-Morse. Como ele não tem GM no meio da descrição, ele é Cone Morse. Então, mini abutment 4.1, e aí eu seleciono essa opção aqui, ó, Lab, que é o escambore de laboratório, esse que tem esse formato de balão aqui. Tem vários losangos ali. Se ele for o intraoral, você escolhe o IO. E aí está ali a geometria. Então agora eu tenho que fazer a seleção de acordo com o que ele está pedindo. Ele está pedindo para eu alinhar primeiro o dente 36. Então eu vou clicar aqui no escambore do dente 36, melhor ajuste, Ctrl melhor ajuste. Então lá ficou as cores e vou seguir. Próximo é o 33. Então clico aqui no 33, melhor ajuste, Ctrl melhor ajuste para verificar a coloração. Vou seguir. Faço isso também agora no 43. Clico no escambore na área indicada, melhor ajuste, Ctrl melhor ajuste. E vou seguir também. Mesma coisa aqui, então clico aqui, melhor ajuste, Ctrl melhor ajuste. Pronto, finalizei aqui, agora ele vai pedir para eu desenhar o perfil de emergência de todos eles. Como ele está supragengival, né? Então não adianta eu delimitar um perfil de emergência, você pode sair direto da base do componente. Então você pode seguir, vai fazer todos eles, faz 33, 43 e 46, um para cada. Feito o perfil de emergência, você vai verificar ali a questão, né, do componente, né? Então você vai sempre em avançado e zera o diâmetro da plataforma, para ele ficar zerado ali. Bom, aqui vocês estão vendo a seguinte configuração. Então nós temos, eu vou aumentar aqui as malhas. Então vocês têm aqui a gengiva, que é escaneada, né? O antagonista, que foi uma prótese total, ali foi escaneada também. Aí tem o modelo, o enceramento, que vai ser a base da nossa prótese, e o localizador de implantes. O localizador de implantes ele está ali, mas a gente não vai mais usar ele porque ele já alinhou com a biblioteca. Então, alguns atalhos explicando para vocês. O A, ele tira e coloca o antagonista, ou você pode clicar aqui em cima também, nesse olho aqui. O S, ele tira e coloca a arcada. O G, ele tira e coloca a gengiva. E aí tem também a opção de, deixa eu só verificar aqui se o enceramento está habilitado. O enceramento ele não está habilitado. Deixa eu verificar. O enceramento ele não está habilitado, aí tem que ser aqui direto nessa opção. Então a gente vai prosseguir. E agora o que ele está fazendo? Ele está calculando esse enceramento e ele vai adaptar esse enceramento nos meus implantes. Ele vai virar um protocolo já praticamente. Pronto. Então ele nem chama uma biblioteca, ele vai direto para o enceramento. Ele nem chama uma biblioteca. Chama, tem que alinhar os vai implantes. Só que esse enceramento ele já vira o meu protocolo. Ó. Aí eu posso agora modelar ele, ó. Eu posso mexer em algum... Assim, é que ele vai ser reduzido, né? Mas eu já poderia modelar aqui, ó. Ele está tendo um transpasse grande aqui, ó. Eu poderia vir aqui em cúspide, ó. Eu vou marcar aqui o contato com o antagonista só para a gente ver, ó. Aqui também está pegando bastante. Mas como ele não é anatômico, pessoal, não preciso me preocupar com isso. Eu posso seguir. Vou seguir e ele vai dar um parâmetro de redução, ó lá. Então eu quero reduzir em quanto? 0,8 para aplicar cerâmica, 1 milímetro, é o que eu escolho. Então vou escolher aqui 0. Vamos colocar 1 milímetro aqui. E vou clicar em aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir 0,8 em toda a face desse protocolo. Gengiva, dente, tudo. Olha lá, 1 milímetro. Só que aí, o que acontece? Aqui ele não abriu muito bem as ameias, né? Porque ele não tem essa capacidade de abrir. Então, o que eu preciso fazer? Agora entra a modelação do cadista, né? Então, o cadista ele vai ter que colocar aqui o enceramento translúcido. E ele vai mexendo aqui nas áreas específicas. Então, por exemplo, aqui ó, eu poderia subir. Depois eu posso
pegar essas ameias e abrir elas. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, Cresta, ó. Eu dou um puxão aqui. E depois eu modelo e deixo ele no formato de um dente, né? De um preparinho ali para ter espaço para aplicar cerâmica nesse sentido. E aí, por último, eu venho aqui no suavizar. E claro que você modela de acordo com a tua que você precisa, né? De acordo com o que o ceramista quer, mas você tem aqui uma abertura para fazer o que você acha necessário aqui de modelação. Ó, aqui, por exemplo, isso aqui é um problema muito grande, eu deixar muito fino aqui, ó. Né? Eu posso ter uma quebra da zircônia aqui, ó. Então, eu vou tentar pegar aqui uma área específica, opa, Ctrl Z. Eu vou tentar reforçar esse dente aqui, ó. Para palatina, porque eu consigo aplicar daí menos cerâmica, né? Então, todos esses detalhes podem ser analisados aqui, ó. Por exemplo, na gengiva. Eu posso tirar aqui a minha gengiva, meu modelo, e verificar aqui se eu não preciso fazer alguma modelação. Quanto eu vou ter de espaço. Então, a gente já precisa ter uma previsão, uma previsibilidade com relação a como eu vou posicionar isso aqui no CAM. Então, eu vou encher de suporte aqui, ele está todo irregular aqui. Então, eu já pego e dou uma suavizada nessa área, para que o meu CAM fique mais fácil de... Ó. Claro, respeitando os limites aqui. Ó. Por exemplo, aqui ele ficou muito fraco. Ó. Então, vou adicionar um pouquinho aqui. Ó. Já está aparecendo o meu abutment ali. Ó. Aqui também eu poderia aumentar um pouco. Então, a gente já tem que ter uma noção de CAM, né? Olhar para o CAD e falar assim, será que isso vai dar certo no CAM? Então, pensar lá na frente. Então, não vou me estender muito no desenho aqui, é mais para entender o conceito mesmo, né, da situação. E aí, a minha peça está praticamente pronta. É só eu seguir, desligar ali a chaminé do parafuso, não, e seguir. E está lá nosso protocolo reduzido para fresagem em zircônia, por exemplo. Claro que se já tivesse tudo provado, tudo certinho, né? Então tá aí. E aí, para eu fresar isso daqui, eu tenho que colocar ele certo no bloco. Então, eu vou mostrar como que a gente coloca com caixa de estabilizadora, tudo, né? O estabilizador. Então, vou prosseguir a produção, seguir. Ele vai abrir o MET 2. Eu vou cadastrar o bloco específico para ele. Então, aqui eu tenho aqui uma altura do elemento de 13,82. Então, eu vou cadastrar um bloco de 18. Tá? Já estou jogando bem para mais ali para não ter problema. Então, vou vir aqui no desenho. Adicionar blocos. Vou na zircônia que eu quero, que é a Zole de HT+. Então, vou filtrar aqui por 18. E está aqui. Ó. Aí, vou colocar o nome. HT+, protocolo. Protocolo teste. Vou colocar aqui o número do lote.
Como eu não tenho a zircônia em mãos aqui, mas o correto é você olhar na zircônia e ver aquele F-code, que é aquele fator de contração que tem escrito na caixa ou escrito bem no bordo ali do bloco. Então eu vou simular aqui um fator de contração, 12.14, alguma coisa assim. E vou clicar em Use agora em branco. Então ele vai criar o meu bloco lá dentro. Então a minha peça ela já foi de 13 alguma coisa para quase 17 a altura dela máxima lá. Ó. E aí para posicionar o protocolo você coloca nesse padrão aqui. Ó, verifica sempre se ela está bem dentro aqui do padrão, ó, não está muito... Qual que é o segredo aqui do protocolo? É eu verificar os ângulos dos implantes. Esses ângulos dos implantes eles não podem passar de 23 graus para mais ou 23 graus para menos. Tá? Senão a máquina não vai conseguir atingir a canaleta ali desse implante e vai dar algum problema no eixo. Então, a primeira coisa que eu faço, verifiquei isso, verifiquei se está tudo dentro, se ela está bem retinha. Agora eu vou colocar uma quantidade de conectores na palatina, que é o que eu vou fazer meu estabilizador. Então, venho aqui para trocar conector. E vou colocar uma quantidade razoável aqui. Não vou encher muito, mas também não vou deixar pouco. Vou colocar um total aí de 7 conectores. Sempre tentando deixar eles o mais espaçado possível, né? Numa distância bem paralela. Não um próximo, um distante, ó, um paralelo assim. E reto também. Tanto nessa vista aqui, quanto nessa vista aqui, ó. Opa. Nessa vista aqui. Então aqui eu vou pegar e vou deixar ele aqui, nessa mesma linha. Eu clico só na flechinha. Aqui com o Shift eu jogo um pouquinho para cima. Lembre-se de colocar conector no máximo extremo aqui da parte traseira aqui da posterior, né? Do protocolo, porque ele estabiliza bem os implantes ali. Então, olha lá. Ó. Feito isso aqui, eu vou clicar com o botão direito, criar estabilizador. Então, ele vai criar um estabilizador dinâmico ali, né? Ó. Então, ele criou um estabilizador, só que o estabilizador ele deu uma falha aqui, ó. Isso aqui não pode ter e nem isso aqui, ó. O que eu faço? Recrio ele. Botão direito, criar estabilizador, ele vai dizer que já foi feito, dá um sim, e até ele aparecer o estabilizador bem lisinho ali. Olha lá, corrigiu. Outro detalhe, os conectores que conectam o protocolo no estabilizador, eles têm que estar em branco, significa que eles estão conectados ao estabilizador. Então, tudo certinho aqui, agora eu vou apagar esses conectores aqui de trás, com o Ctrl, e vou colocar eles... Vou colocar aqui uma quantidade separada, ó. 1 aqui, 2, 3 e 4. E por último, a gente coloca os conectores da vestibular. Então, da vestibular também, a gente tenta colocar mais ou menos uma quantidade que aguente ali a peça. Também, mesma coisa, olha por cima, deixa eles o mais retinho possível. E também nessa visão aqui também, ó. Nessa vista aqui, ó. Ok, então os cuidados que eu tomei com o protocolo. Conector na vestibular, conector branco conectado ao estabilizador, não tem rugas no estabilizador, né? Não tem nada deformado. Ângulos dos implantes, o ângulo da peça 0 graus, dos implantes ele varia de acordo com a inclinação do implante. Conectores, pelo menos ali uns 3, 4 na parte posterior ali do estabilizador. E esse aqui é o processo. Prossiga a produção. Mesma coisa, então, fissuras EHD, na parte, nesse caso é reduzido, então sempre normal. Cortes inferiores, então sempre que vocês trabalharem com implante múltiplos, coloca pelo menos a opção Fine, para ele ativar o quinto eixo, tanto na cavidade quanto na parte exterior. Tá? Por mais que é reduzido, aí ele não vai usar HD, ele só vai refinar com o quinto eixo. Sempre que for base de titânio, cilindro de assentamento passivo, sempre T-Connect, tá? Vocês não vão usar nenhuma opção por enquanto que não seja o T-Connect.
E o abutment fit, né, que é o alívio ou comprimir ali a parte interna. Quando é protocolo, você coloca o máximo que você puder, mais 50. E iniciar cálculo. Aguarda o cálculo concluir. E aí a gente transfere para a máquina, confere bloco, brocas e dá play.